Eu sou a menina com câncer mais saudável deste planeta. Mas porque eu aprendi, assim, nesse tempo todo aí, de doente e tal, que de repente, eu tô mais saudável do que quem tá saudável. Porque eu entendo hoje cura e saúde de um jeito muito mais profundo. Ter câncer nem me garante que eu vou morrer de câncer. Então, esse tempo, ele é assim para todo mundo. Ele é impermanente, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Então, quando você tem essa noção, você não liga para a questão do se você está curada biologicamente ou não. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto das pessoas com quem eu me relaciono. Eu gosto do meu tempo. Eu gosto da minha vida. E isso para mim é cura. Isso para mim é muito mais forte do que um papel lá escrito você está de alta. Meu nome é Ana Michele, eu tenho 36 anos. Eu sou uma paciente de câncer de mama metastático e eu escrevi o livro Enquanto Eu Respirar para falar um pouco dessa minha jornada não só como paciente, mas como ser humano. Há quem pense que essa jornada de adoecimento a gente só fala sobre quimioterapia, doença, ou a gente só vive e respira a doença. E é diferente, a gente vive e respira a vida, porque é o que interessa para quem está doente, é continuar vivo. E aí nessa jornada eu conheci uma amiga chamada Renata, que tinha o mesmo diagnóstico que eu. E aí, diferente de muitas amizades, né, as amizades conversam muito sobre os seus problemas cotidianos, eu e a Renata, a gente conversava sobre morrer, para a gente entender o que a gente queria dessa nossa vida, que a gente não sabe quanto tempo tem. Então, o livro parte dessa amizade, de todas as conversas que a gente começou a ter para ressignificar esse nosso diagnóstico, esse nosso tempo e esse nosso tempo que resta, embora a gente não saiba quanto tempo cabe num tempo que resta. Eu acho que eu tenho 3 momentos da minha vida. O antes do meu casamento, eu me considerava, enfim, uma pessoa que era muito livre de alma mesmo, assim, eu gostava de viver as coisas, os sentimentos. E aí, de repente, eu percebi que eu estava numa sociedade que me cobrava um posicionamento exatamente igual ao de todo mundo. Então, eu tinha que ser assim, X, eu não podia fazer tal coisa, meu pai investiu muito na minha carreira, então eu tinha que ter a carreira, eu tinha que viajar todo ano, eu tinha que casar, porque mulher que não casa já fica lá meio mal falada, né? E aí, de repente, eu me vi dentro de uma história que não era minha. Era uma história que eu precisava escrever, que eu tinha que escrever, porque eu tinha que entregar isso para a sociedade. E aí eu me tornei a pessoa mais triste que vocês possam conhecer. Triste mesmo. E eu era triste porque eu acho que isso para mim é morrer. É quando você para de viver e você começa só a existir. Então eu estava lá existindo naquela vida. E aí eu descobri que eu estava doente a primeira vez. E aí você começa a fazer aquela conta, né? De caramba, eu poderia ter morrido, né? E nossa, eu ia morrer triste. Que estranho. Será que eu fiz as coisas que eu queria? Aí você tem aquele primeiro chamado para sua vida. E aí eu fiquei doente de novo. Né? Eu segui casada e fiquei doente de novo. E aí foi o meu acorda mesmo. Só que quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha acabado de me separar e eu estava no luto ali, né, do coração partido, porque foi um final de casamento muito triste. A Renata, ela foi muito importante porque ela que acendeu em mim essa coisa do tempo, porque depois de ter diagnosticada, que eu entendi que o meu tempo, de repente, que eu precisaria retomar ali a Ana Mi que eu gostava de ser, eu não sabia como eu começava. Então eu tinha uma outra amiga chamada Silvana, que é a minha terapeuta, né, que está lá bastante, aparece bastante no livro, e ela sempre me provocava para algumas coisas. Ela me provocava e o que é cura, Ana? E o que Aí eu fui pensando em algumas coisas. Mas a Renata, ela me curou de uma coisa muito maior, que foi do meu coração partido. A gente tem essa coisa de amor e a gente só considera o amor quando ele é o romântico do amor, né? O de homem e mulher, mulher, homem. Essa coisa assim de amorosa nesse sentido sexual mesmo, assim, né? E a Renata me fez reaprender a amar. Então eu redescobri o amor na figura de uma amiga. Né? Eu percebi que amor é um sentimento, assim, é muito forte. Você não precisa ter alguém ali, uma burocracia, um papel, um status social de, olha, agora somos um casal, pai e filho, mãe e filha. Então a gente só legitima esse tipo de amor.
E a Renata me mostrou que não, assim, eu amei e amo a Renata profundamente. Porque daí ela fez eu não ter culpa por gostar das pessoas, de não ter culpa por ter amado. Olha, eu espero que ninguém leia o livro e fique pensando que eu tô falando de doença, porque daí eu vou ficar muito deprimida. Eu vou falar, caramba, escrevi tanto pra todo mundo achar que eu tô falando de doença. Tipo, não, não é. Eu escrevi para as pessoas tentarem olhar para mim e ver a própria finitude. Porque é transgressor até você olhar para uma pessoa tão nova quanto eu, como a Renata, e pensar, caramba, elas estão morrendo. Então, de repente, olhar para a finitude da Renata, olhar para a minha, que ainda estou tentando aqui, estou viva, estou bem, de repente um convite para você olhar a sua. O que você está fazendo do seu tempo? De repente as pessoas têm uma oportunidade de ressignificar esse tempo, de viver com mais presença, de gostar de estar aqui. E aí, de repente, olhando para a finitude da Renata, uma menina que sofreu um monte de coisa, até o final, até ali com dor, ela só conseguia ser grata pela experiência que ela teve estando viva. Então eu acho que é isso, né? Eu quero que as pessoas cheguem ao final de suas próprias trajetórias podendo contar de uma história que foi bonita e não contando de coisas que não fizeram, de arrependimento ou de coisa triste, né? Que caramba, você desperdiçou uma vida inteira para chegar no final e falar não valeu a pena. Então eu espero que você leia e que você se conecte com a sua própria mortalidade. E aí você pensa o que você está fazendo com o seu tempo. Eu e a Renata, a gente criou um Instagram chamado Paliativas. E esse nome provocativo, que tem a ver com cuidados paliativos, porque quando a gente descobriu que essa era a realidade do nosso tratamento, né? Nosso tratamento era paliativo, ou seja, não tem o propósito de curar, ele tem um propósito paliativo, da gente viver bem pelo tempo que a gente tiver e tudo mais. Mas aí as pessoas elas viravam muito o olho, né, para essa coisa de paliativo. E aí eu fui pesquisar, né, o que significava. E aí eu vi que era tanta coisa legal que eu não entendia por que as pessoas achavam tão ruim falar que estavam em cuidado paliativo. E aí eu coloquei esse nome de paliativas justamente por isso, para provocar, para a pessoa falar, será que elas são loucas de estarem botando esse nome? E não, a gente está absolutamente sã colocando esse nome. Esse que é o legal, porque assumindo ali que a nossa condição é essa, a gente consegue se cercar de muitas coisas legais. E, na verdade, a gente não precisaria nem estar com uma doença incurável, né? De repente, qualquer doença que ameace a vida, qualquer estágio de câncer, por exemplo, você já pode ter esse suporte dos cuidados paliativos. E eu e a Renata, a gente tinha, não na figura de um paliativista, mas porque a gente chamou a responsabilidade de entender que o cuidado paliativo, o tratamento paliativo, não dava para a gente ficar falando só sobre doença, só sobre quimioterapia. Tem a dor que é causada pelo câncer, a gente precisa manejar isso aí, a gente precisa estar bem. Mas tem a dor que é psicológica, tem a dor espiritual, tem a dor social, tem a dor familiar. E às vezes não é a dor do câncer que está pegando, é a dor espiritual. É a dor de achar que está sendo castigada por Deus, por exemplo. Tem a dor familiar, que é falar, caramba, eu estou acabando com a vida da minha família. Como eu vou deixar os meus filhos? Essa dor, às vezes, dói muito mais do que o câncer. Ou tem a dor social. Meu Deus, se eu morrer, como a minha família vai ficar? Porque só eu trabalho. Então, todas essas preocupações e todos esses sofrimentos, às vezes, eles são até maiores do que a doença. Só que se você só tem uma equipe médica que só está olhando para o tamanho do seu nódulo, se ele cresceu ou não, então você nunca vai estar tratando essa pessoa, você vai estar tratando uma doença. E o cuidados paliativos, ele é sobre isso, é sobre ampliar esse olhar. Então você não vai olhar mais só para o tamanho do nódulo, você vai olhar para o tamanho da vida daquela pessoa e tudo que cerca ela. A história da Bucket List começou por causa de um filme chamado Antes de Partir, né? Foi traduzido com esse nome aqui no Brasil. E são dois amigos também, que estão ali enfrentando sua finitude e tudo mais. E aí eles fizeram uma lista com alguns desejos e eles foram para o mundo realizar alguns deles. Eu e a Renata, a gente tinha essa coisa, né, de lista. A lista, os cinco arrependimentos antes de morrer. A gente não queria ter nenhum desses 5 arrependimentos antes de morrer. Então a gente foi resolvendo as coisas. E aí a lista das coisas que a gente queria fazer. Então ao longo do tempo a gente conseguiu fazer algumas coisas, algumas viagens,
Ela fez umas loucuras com o marido, de viajar também. E aí, quando ela entrou na terminalidade dela, eu tinha uma angústia muito grande porque eu queria saber se ainda estava faltando alguma coisa. E ali dentro do que eu podia fazer, eu queria botar ali no papel, porque eu acreditava que aquilo ali podia até motivá-la também, né? Então, uma noite a gente escreveu uma lista de desejos finais, assim, e tinha muita coisa ali para a família, porque ela queria que as pessoas se vissem naquela lista para elas entenderem o quanto elas são importantes. E então foi um exercício muito legal. E aí a gente conseguiu realizar algumas coisas, mesmo ela já estando ali na terminalidade dela, ela conseguiu até fazer uma viagem de 24 horas, saiu do hospital, conheceu o Padre Fábio de Mello. Então a gente conseguiu umas coisas loucas assim que acabaram animando ali, né, aquele ambiente hospitalar, deram um novo fôlego para ela. E para mim a mágica da bucket list da Renata é que hoje ninguém conta sobre uma menina que estava triste, sofrendo, desistiu ou qualquer coisa assim. Eles contam que caramba, a Renata, o Padre Fábio foi ver a Renata no último dia lúcida dela. Então a pessoa ela tem que ser assim muito especial para viver uma coisa dessa. E para as amigas dela que foram lá e puderam estar com ela, porque ela até colocou que ela queria comer o estrogonofe de uma amiga, e ela só colocou esse estrogonofe porque a menina não sabia fazer estrogonofe. Então ela fez ali uma trollagem final ali com a amiga. E são essas as histórias que essas pessoas vão contar. Então acho que tem uma coisa muito mágica e bonita de você ter essa lista mesmo, né, das coisas que te importam, assim, né? E para ela, quando você lê a lista da Renata, você percebe que não tem coisa, né? Se a gente tem que fazer uma lista, se eu provoco alguma pessoa saudável e jovem, faz aí a sua lista de desejos antes de morrer. Vai colocar carro, vai colocar casa, vai colocar um monte de coisa que são coisas, né? E esquece que a vida mesmo, o que interessa, tem a ver com as relações que você faz e com as experiências que você vive. Porque são essas histórias que ficam. Não fica a história da casa que você comprou, mas vai ficar a história das festas que você deu nessa casa. Então são as experiências e são as relações que você cria nessa vida. Então a lista da Renata tinha muitas relações e tinham muitas experiências que ela queria viver. Então foi muito legal, muito inesquecível. Desde que eu e a Renata a gente começou a conversar sobre essa questão de morte, então eu prestava muita atenção nas respostas dela, porque eu já tinha dentro de mim que eu ia contar essa história de algum jeito. Então a gente já tinha conversa sobre isso, né, sobre eu escrever. Então ela falava que a gente era uma boa dupla, porque ela vivia umas coisas e eu acabava escrevendo sobre elas. Então eu tinha assim a vontade, quando eu vi que era possível escrever o livro, que realmente iria acontecer, aí minha bucket list passou a ser estar viva no dia do lançamento. Acho que vai estar dando, entendeu?